Graça e paz, meus amados irmãos, povo que põe amor na obra do Senhor. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus diz: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso, o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: Não os ferirás. Ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Glórias ao nosso Deus. Honras e glórias ao nosso Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra abra os teus olhos para as visões de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, esse trecho inicial que apresentamos é muito rico em revelações de Deus. O rei da Síria armava emboscadas para o rei de Israel nos lugares onde ele haveria de passar. Mas Eliseu, servo e profeta do Senhor, advertiu por várias vezes ao rei de Israel, prevenindo-o de evitar passar por aqueles lugares. E o rei da Síria, intrigado, reuniu os seus servos para descobrir se algum dos seus fiéis o estava traindo. Nessa ocasião, um dos seus servos lhe declarou que Eliseu adivinhava as palavras que o rei dizia em secreto e a repassava ao rei de Israel. Então,
o rei da Síria mandou buscar a Eliseu em Dotã. Geazi, o moço de Eliseu, se levantou muito cedo e descobriu que a cidade onde se encontravam estava cercada por um exército sírio com cavalos e carros. E tendo medo, perguntou a Eliseu o que fariam. E Eliseu tranquilamente lhe respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu ao Senhor, pedindo que abrisse os olhos a Geazi, o que prontamente atendeu o Senhor. E o moço de Eliseu constatou que o monte onde se encontravam estava repleto de cavalos e carros de fogo espirituais ao redor deles, prontos para o combate. Mediante a oração de Eliseu, o Senhor feriu de cegueira o exército sírio e Eliseu os conduziu a Samaria. Mas quando o rei de Israel quis matar o exército sírio, foi impedido por Eliseu, que antes ordenou que lhes oferecessem comida e bebida, e os despediu de volta à sua cidade, e houve paz entre Israel e a Síria. Vamos analisar agora alguns aspectos importantes desse trecho que apresentamos, irmãos. Comecemos pelo final. Por que Eliseu não permitiu que Israel destruísse o exército sírio? Para não dar ao rei de Israel a glória que pertencia ao Senhor, e não a ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Observe, meus irmãos, que não houve enfrentamento entre os exércitos, mas única e exclusivamente a mão do Senhor em ação. Sendo a única intervenção humana as orações da parte de Eliseu. Livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Por que Eliseu recomendou realizar um grande banquete com um exército de inimigos? Sabe para quê, meu irmão? Para amontoar brasas sobre a cabeça dele e receber a retribuição do Senhor. E o Senhor respondeu com paz entre as nações. Livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 21, a palavra de Deus diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Por que Geazi, o moço de Eliseu, não via o exército celestial em torno deles? Olha, meu irmão, de uma coisa você pode ter certeza: nem todos temos a visão espiritual e profética, que é um dos dons de Deus. Mas independentemente de vermos ou não, o exército do Senhor está sempre, permanentemente, em atuação a nosso favor. Portanto, quando não o vemos, não é uma abstenção da parte de Deus, mas sim uma falta da visão espiritual em nós. Deus não necessita, meus irmãos, que o vejamos para que Ele opere nas nossas vidas. Mas nós, pela fé, temos que ter plena certeza e convicção de que Ele está todo o tempo ao nosso redor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, diz a palavra de Deus: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas,
e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nem todos, meus irmãos, temos a visão espiritual. E, obviamente, Gease, o moço de Eliseu, não tinha. Então, ele não conseguia ver o que Deus estava realizando em torno deles. Assim somos nós também, irmãos. Quer vejamos ou não, todos estamos comprometidos com o ID de Jesus. E como poucos se dispõem ao cumprimento dessa ordem, desse mandamento do Senhor, Deus e os seus anjos nos observam todo o tempo. E tudo o que fazemos fica registrado em nosso favor nas Escrituras celestiais. Estamos, meus irmãos, todo o tempo debaixo dos olhos do Senhor. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, diz a palavra de Deus. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como vimos ainda há pouco, os dons são diversificados entre o povo de Deus, mas todos temos alguns dons concedidos pelo Senhor para fazermos a sua obra. Busque, irmãos, analise bem e você vai descobrir os seus. Independentemente do que você faça para o Senhor, tudo que fazemos é para a obra de Deus. É como uma poupança que você não saca nesta vida. Apenas acumula saldo, que irá resgatar na eternidade. Quando servimos ao ministério, na casa de Deus, mesmo trabalhando na portaria, no estacionamento, na escola bíblica ou até mesmo na limpeza, a cada dia que nos apresentamos no templo, tudo está sendo contabilizado na nossa conta, em nosso favor. Muitas vezes, meus irmãos, temos a sensação de que Deus não está vendo e não toma conhecimento dos nossos esforços, da nossa dedicação, e que nada acontece. Mas Ele está atento a tudo, meus irmãos, nos mínimos detalhes. Ainda que os nossos olhos não o vejam, nada se lhe passa por desapercebido. Livro de Salmos, capítulo 94, versículo 9, diz a palavra: aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Todas as vezes em que falamos do amor de Jesus a uma pessoa, que damos testemunho da razão da nossa fé em Jesus, estamos contabilizando em nosso favor. Sempre que participamos da obra de Deus com os nossos dízimos e ofertas de amor, tudo isso também está sendo registrado em crédito na nossa conta celestial. Todas as vezes que ajudamos a um irmão necessitado ou a um pedinte na rua, também estamos acumulando créditos em nosso favor. Por quê? Porque estamos sempre debaixo dos olhos do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 10, diz a palavra: tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Todas as vezes, meus irmãos, em que perdoamos a um irmão por alguma ofensa recebida, ganhamos créditos com Deus. Todas as vezes em que reconhecemos nossos erros e pedimos perdão ao irmão e pedimos perdão ao Senhor, além de recebermos o perdão de Deus sobre os nossos pecados, também o saldo da nossa conta celestial aumenta mais um pouco. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14, diz a palavra: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Sempre que publicamos, meus irmãos, uma mensagem com a palavra de Deus, o nosso crédito cresce lá no céu. Quando encaminhamos uma mensagem contendo a palavra de Deus, ou quando esclarecemos as dúvidas a um irmão, a nossa poupança celestial aumenta. Portanto, irmão, fique à vontade para encaminhar as suas mensagens de evangelização, inclusive esse vídeo, para os teus amigos, para os teus contatos. Vidas serão alcançadas por teu intermédio e você também terá mais créditos para com o Senhor. Quando oramos ao Senhor pelas nossas causas e pelas causas dos nossos irmãos, dos amigos e até mesmo dos inimigos, isso também contribui para o crescimento da nossa conta com o Senhor. Oremos também pelos desconhecidos, pelos missionários que estão espalhados pelo mundo, cumprindo com a missão que receberam do Senhor, muitas vezes em lugares hostis e perigosos, com risco até mesmo da própria vida. Isso não passará em branco diante de Deus, que nos observa durante todo o tempo. Carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz a palavra: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glórias a Deus. O interessante é que tudo que estamos comentando aqui, meus irmãos, provém dos mandamentos do Senhor. E temos que cumprir, quer queiramos ou não. Parece óbvio que o façamos, naturalmente, sem nem mesmo a necessidade de se comentar, ou de haver retribuição da parte de Deus. É uma ordem, temos que cumprir. Para isso estamos aqui. Mas como a disposição das pessoas é muito limitada, Deus recompensa aqueles que, deixando para trás a timidez, a preguiça ou o medo, se dispõem a cumprir com as suas ordens. Existe galardão para cada um de nós, salvos pela graça do Senhor. Mas eles serão diferentes de uma pessoa para outra, dependendo da nossa fidelidade, do nosso envolvimento e do que semeamos na obra de Deus nesta vida. Temos uma coroa, meus irmãos, que está sendo preparada para cada um de nós. E a cada obra que realizamos, uma pedra preciosa é acrescentada automaticamente. Busquemos o melhor, meus irmãos. Busquemos agradar ao Senhor, sabendo de antemão que tudo irá reverter em benefício de nós mesmos. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 45, diz a palavra: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que não sabe, e separar-o-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz a palavra de Deus: Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho no Senhor, meus irmãos, não é vão, nunca foi e nunca será.
Deus tem retribuição para todos nós, que com amor e fidelidade nos dedicamos a fazer a sua obra, a divulgar as boas novas, a ser a coluna da casa de Deus, a ser efetivamente a igreja do Senhor. Infelizmente, não somos muitos, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Mas todos nós que recebemos esse chamado e o estamos cumprindo, empenhando as nossas vidas em fazer a obra do Senhor, logo nos regozijaremos e diremos com alegria: glórias ao nosso Senhor Jesus! Como tudo valeu a pena! E como realmente foi bom estarmos sempre debaixo dos olhos do Senhor! Glórias a Deus! Louvado e exaltado seja o nosso Senhor! Fique, meu irmão, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a